Amigos e amigas, vamos falar sobre intervenção federal. O meu querido professor Alessandro Ferraz me fez esse convite e disse, à maneira dele, né? Luiz Carlos, chega lá e fale algumas coisas sobre intervenção federal. Eu falei, posso colocar minha própria opinião? E ele disse, é o que eu espero que você faça. E, portanto, se alguém aqui estiver interessado em saber a opinião desse tal de Luiz Carlos sobre intervenção federal, é só permanecer nesse vídeo. A intervenção federal é um procedimento de salvaguarda, de proteção da ordem federativa. O que é ordem federativa? É o seguinte, nós temos um território e sobre esse território incidem várias ordens jurídicas. A municipal, a estadual, a distrital e a nacional. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo essa gravação de São Paulo. Então, estou aqui sob a ordem jurídica municipal, a estadual e a nacional. E todos vocês também, exceto aqueles que estiverem no Distrito Federal, porque ali não tem ordem jurídica municipal, né? Ou seja, é um arranjo meio complicado, né? Na verdade, uma técnica de contenção do poder, de restrição do poder. Para dizer, olha, você não tem esse poder todo não, porque há essas subdivisões, né? Você só manda aqui no município, você só manda no estado, você tem jurisdição nacional, mas você tem que respeitar a ordem jurídica estadual, a ordem jurídica municipal. É uma técnica de divisão do poder, chamada divisão vertical do poder, e na verdade uma técnica de limitação do poder. Mas vocês podem imaginar que a coisa é meio complicada, né? Pode haver antinomias, pode haver uma norma municipal que colida com uma norma estadual, que colida com uma norma federal. O Congresso Nacional faz as leis que serão aplicadas em todos os âmbitos. Ou seja, a possibilidade de confronto, de conflito é enorme. Na verdade, todo o sistema de controle de constitucionalidade foi pensado originalmente para resolver conflitos federativos. Só que em algumas situações esse conflito pode ser exacerbado. Esse conflito pode se dar em termos muito graves, nos quais, excepcionalmente, uma ordem jurídica pode interferir na outra. Na verdade, numa federação como a brasileira, existe a ideia da igualdade, né? A ordem jurídica estadual não é mais do que a ordem jurídica municipal. Ela só tem outra abrangência. A ordem jurídica nacional não é mais do que a ordem jurídica estadual, só tem outra abrangência, né? Mas em algumas situações devidamente indicadas na Constituição, com um procedimento devidamente indicado na Constituição, com modalidades indicadas na Constituição, pode haver a intervenção federal nos estados ou no Distrito Federal e a intervenção estadual nos municípios. Então, a autonomia dos entes federados, excepcionalmente, pode ceder nessas hipóteses dadas pela Constituição. Remarco essa característica da intervenção. É um procedimento excepcional de restrição da autonomia de um ente federado para a proteção de toda a ordem federativa. Bom, não é nossa conversa aqui, não é o meu interesse, mas só para indicar que existem várias modalidades de intervenção. Algumas intervenções o presidente da República faz ele mesmo, em alguns casos ele precisa ser provocado, em outros casos quem decide é, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Existem situações nas quais a intervenção só pode acontecer se o Procurador-Geral da República ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente chamada por isso ação direta interventiva. Ou seja, são várias modalidades de intervenção. Sempre anotando que a União intervém nos estados ou no Distrito Federal, nunca em municípios, a não ser que eles estejam num território federal que por hora não existe. E é o Estado quem intervém no município. Bom, é claro que esse é um procedimento meio traumático, né? Imaginem, amigos, está lá o governador eleito, né? Eleito pelo povo, aí chega lá o governo federal e intervém e afasta aquele governador.
É claro que é um procedimento traumático, é claro que é um procedimento que causa uma certa comoção e que só pode mesmo ocorrer naquelas situações devidamente indicadas pela Constituição. Justamente em razão desse trauma, justamente em razão desse possível abalo, a Constituição de 1988 diz que, enquanto estiver em vigor uma intervenção federal, não pode haver promulgação de reforma constitucional. A Constituição não pode ser alterada na vigência de uma intervenção federal. É o chamado limite circunstancial ao poder de emenda. O poder de emenda é isso, né? De ir atualizando a Constituição, de ir modificando o seu texto, né? Você pode fazer isso desde que respeite lá as chamadas cláusulas pétreas. Mas existe esse limite. Enquanto estivermos numa intervenção federal, não é possível modificar a Constituição. Existe até um debate jurídico muito interessante, no sentido, porque uns dizem assim, olha, você não pode nem discutir a reforma da Constituição. Outros dizem, você pode discutir a reforma da Constituição, mas não pode promulgar a alteração. É um tema muito interessante. Eu mesmo acho que a própria discussão da reforma fica prejudicada na vigência da intervenção federal. Okay? E é o que eu tenho observado lá no Congresso Nacional, né? Eu já vou explicar um pouco mais esse detalhe. Bom, como a nossa Constituição é reformada, quando menos, 3 vezes por ano, então sempre se ficou muito atento a esse limite, porque se ocorresse uma intervenção federal, não seria possível modificar a Constituição. Várias situações ocorridas no Brasil, que em tese justificariam a intervenção federal, não levaram a ela, justamente porque havia esse intento de reformar a Constituição. Então, surpreender um governador, não lembro de onde, ali numa tramóia com dinheiro, tinha dinheiro na meia, tinha dinheiro no bolso, tinha dinheiro em toda parte, isso foi filmado. Era caso de intervenção não veio. Prenderam 2/3 da Assembleia Legislativa de um Estado da Federação em flagrante de corrupção. Era caso de intervenção não veio. Um outro estado estava com a situação financeira tão ruim que o Ministério Público entrou em greve. Colega, se o Ministério Público entrou em greve, apague a luz e vá embora e não olhe para trás. Quer dizer, está tudo arruinado. E não houve intervenção federal. Então, em razão desse limite à mudança constitucional, nunca se fazia intervenção federal no Rio de Janeiro. No Brasil, nunca se fazia intervenção, nunca se identificava uma situação grave o suficiente para justificar essa medida tão impactante. Até que surgiu uma situação que levou o governo a decretar uma intervenção federal. Né? Eu falei de situações de corrupção, eu falei de situações de falência financeira, enfim. Mas a situação do Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro, lugar mais lindo do mundo, estava realmente na beira do precipício. E, portanto, a questão de segurança pública lá no Rio de Janeiro era uma situação calamitosa. E aí o governo, afinal, pela primeira vez, depois de muito tempo, decretou uma intervenção federal. Uma intervenção federal meio esquisita, porque numa intervenção federal propriamente dita, né, naquela modalidade, você afasta o governador. E ali não afastaram o governador nenhum, ali tomaram conta da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, a doutrina até se debate se era mesmo o caso ali se era para fazer isso, talvez não fosse o caminho de uma intervenção federal, talvez o caminho fosse mesmo aquelas chamadas operações de garantia da lei da ordem, né? Porque basicamente o que se fez nessa intervenção federal foi chamar o Exército para ajudar ali as forças locais de segurança no enfrentamento do crime, né? Talvez não fosse necessária uma intervenção. Se era para deixar o governador
e afastar só o secretário da Segurança, talvez uma medida menos gravosa como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, fosse suficiente. Então, pela primeira vez se fez uma intervenção no Brasil e se fez uma intervenção meio esquisita. E justamente ao longo desse período de intervenção esquisita no Rio de Janeiro, surgiu o debate sobre modificação constitucional, notadamente sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência Social é algo que arrepia os cabelos de muita gente, inclusive dos meus. E vocês já podem, só por isso, perceber o impacto do tema, né? Porque se o sujeito é cabeludo, acho que arrepiar cabelo é mais fácil. No meu caso, é mesmo só em situações drásticas. Mas o fato verdadeiro, colegas, é que o perfil etário da população brasileira mudou. Né? Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Significa que nós brasileiros estamos vivendo mais. A expectativa de vida antigamente era muito baixa e agora já não é. Né? E o sistema previdenciário que a gente tem, ele é armadilhoso. Né? Ele é baseado no seguinte, olha, quem está na ativa sustenta quem está na aposentadoria. Enquanto tinha muita gente na ativa, a conta era boa. Né? Agora que tem mais gente se aproximando da aposentadoria em razão da idade e menos gente trabalhando, a conta fica insustentável, não dá. Né? Infelizmente não dá. Então a reforma da Previdência vai acontecer, meus amigos. Ela é inevitável, não importa se é um governo de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, de lado, ou que chega obliquamente, não importa. Né? A reforma da Previdência vai acontecer. Eu espero que seja uma reforma sensata, que seja uma reforma que preveja as suas medidas de maneira gradual, enfim, né? Que proteja direitos adquiridos, mas que a reforma vai acontecer e que a idade de aposentadoria vai modificar, tudo isso vai acontecer. Okay? E aí surgiu esse debate. Vai acontecer? Precisa de emenda constitucional? Precisa. Mas tem a intervenção no Rio de Janeiro, e aí? Aí é o seguinte, queridos amigos, na vida adulta a gente percebe que opções devem ser feitas. Não dá para fazer tudo, meu querido. Você quer ficar com a loira aí, com a morena? Olha, não vai dar, né? Escolha uma, né? Vê por onde o seu coração palpita e seja íntegro, né? Não fique com um pé aqui, um pé ali, não dá, tem que fazer escolhas, né? Você quer viajar para Nova York e Paris? Ah, maravilhoso. Agora, ao mesmo tempo, não dá. Primeiro você vai aqui, depois você vai ali. Então, viver é fazer escolhas, né? Você quer fazer a viagem ou quer, sei lá, atualizar seu carro? Você quer gastar o pouco dinheiro que você tem com roupas ou você quer gastar com livros? Para quem sabe, um dia conseguir uma vida melhor. A vida é para fazer escolhas, né? Então, aqui uma escolha se apresenta. Se quiserem modificar a Constituição, parem com a intervenção federal no Rio de Janeiro. E não me venham com essa conversa fiada, que a meu ver é uma verdadeira fraude, de parar por uma semana, aí vota a emenda constitucional, aí volta-se para a intervenção. Colegas, não, isso é fraude, não é assim. Qual a razão dessa limitação? A razão da limitação é o seguinte, não convém, no momento de crise, não convém, diante de uma medida forte de proteção da ordem federativa, que impacta a normalidade institucional, não convém mudar o marco de garantia de toda a sociedade, que é a Constituição. Esse é o propósito. Então não tem essa conversa de eu paro a intervenção entre 2 e 4 da tarde e às 3h15 eu voto a reforma. Colegas, de maneira nenhuma essa não é a solução adulta e não é a solução constitucional. Isso é o que eu chamaria de uma burla. Não pode. No meu modo de ver, querem mesmo mudar a Constituição em relação à reforma da Previdência, em relação a outros itens? Muito bem. Parem a intervenção federal. Ah, não. A intervenção federal continua imprescindível, né?
e, portanto, segura o facho e muda a Constituição quando terminar essa situação de excepcionalidade que levou à intervenção federal. Foi um prazer falar para todos e para todas vocês. Muito obrigado. Até mais.